Olá, 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 pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso terceiro dia. Vamos nos organizar para poder estabelecer aqui aquilo que a gente tem como objetivo e a gente poder seguir aqui adiante das coisas que realmente a gente acredita e das coisas que a gente realmente quer transformação. Chame as pessoas às quais você quer ver transformada, dá tempo. O tema de hoje é muito, muito, muito interessante e chame as pessoas aí porque é difícil. Eu tive estudando sobre esse tema hoje e eu fiquei, meu Deus, pensando e falando, meu Deus, é difícil demais. Como é que quando eu agir, eu vou ficar na intuição ou eu vou pra razão? E eu fiquei pensando, orei, falei, meu Deus do céu, quanto a gente age na intuição, quanto a gente age na razão. E o que é o certo, o que é o errado, e que na realidade muitas vezes eu vou agir na intuição, outras eu vou agir na razão, e não tem muito assim o certo ou errado, tem a forma com que você vai ter a ação. Então tem momentos da tua vida que você precisa ter razão, tomar uma atitude racional. A gente vai falar sobre isso, dá até dor de barriga, né? Tomar uma atitude racional. Muitas vezes a gente precisa tomar uma atitude, aí você fica pensando, meu Deus, vou tomar uma atitude racional. E é difícil porque a minha intuição tá me levando para outra coisa. E intuição não é só sentimento. Então a gente vai entender um pouco isso. Chame as pessoas aí. Então vamos pensar uma coisa muito séria. O que é intuição e o que é razão? Ai, meu Deus. Esse é um momento, imagina, a gente tá falando dos nossos últimos 90 dias, do período da quarentena que a gente tá vivendo, né? Será que você tem agido na razão ou você tem agido na intuição? Às vezes eu acho na razão, às vezes eu acho na intuição. Às vezes eu acho na razão, às vezes eu acho no sentimento. Intuição não é sentimento. O que é intuição? Então vamos entender primeiro, tá bom? O que é intuir? Intuição é uma sensação. Sabe aquela coisa assim, que você pega naquele dia, que você fala, meu, hoje não tá legal. Hoje eu tô sentindo um peso. Meu, hoje eu tô sentindo uma sensação de angústia. Hoje eu tô sentindo que pode ser que não dê certo, né? Hoje eu tô sentindo que, meu Deus, será que isso vai acontecer? Hoje eu tô... Será que vai acontecer alguma coisa? Hoje deu 3, 4 coisas erradas. Será que vai dar, as coisas vão dar errado? Ou isso assim, eu tô achando que eu devo ir por esse caminho. Puxa, mas a minha razão tá me dizendo que 1 mais 1 é 2. Mas a sensação da minha mente, do meu interior, tá me dizendo que 1 mais 1 tá virando 3 agora. E a intuição não é uma coisa que você entende sempre, mas é um sentimento que gera uma sensação física, que gera uma sensação em relação às coisas que estão acontecendo ao redor, na soma das coisas que estão acontecendo ao redor. Então, é uma sensação. Então, puxa, meu coração... Isso que a Kátia tá colocando aqui, ó. Minha mãe falou, ai, meu coração está pedindo... É isso mesmo. Ai, eu tô achando que eu preciso por esse caminho. Muitas vezes isso dá certo, gente, agir na intuição. O que você acha? Você acha que muitas vezes dá certo? Dá certo. Dá certo. Só que você precisa equilibrar isso. Equilibrar. E aí a gente começa a falar e a gente começa a pensar. Então quero que você medite sobre 3 situações que te levam a agir, né? Como é que você age na intuição e na razão. Eu vou diferenciar para você entender quando é que você agiu intuindo e quando é que você agiu racionalmente. As duas coisas são boas. A gente não pode dizer que nós não temos intuição, que nós não temos sentimentos, que as coisas vão acontecer, que Deus não fala conosco, que a gente não tem sensações que são verdadeiras. Agora, por que você equilibrar a razão e a intuição é importante? Porque em muitos momentos que você não está bem, você intui. Você vai ter o sentimento, eu quero agir assim. E aí, na hora que você está bem, você agir na intuição é uma coisa. Porque calma e equilibradamente, você vai ser levado a um resultado. Agora, se você agir na intuição no momento do nervoso, você agiu no estresse, e aí você meteu o pé pelas mãos. Eu acho que eu tenho que falar mesmo. Dá errado. Você já fez isso, Amanda? Já, várias vezes, né? Eu acho que tem que chutar o balde para dar errado. Essa é a intuição, não é a razão. A intuição, na hora que você não está bem, ela vai te levar a ações erradas.
Agora, a intuição, enquanto você está bem medida com a razão, eu pego duas coisas e põe na balança. Imagina aquela balança igual de direito, né? Que tem os dois lados. Eu falo que tem dois pratos, assim. Você coloca uma parte da intuição aqui, você coloca uma parte da razão e faz um equilíbrio. E aí você muitas vezes vai intuir certo. Por quê? Porque você é uma pessoa que tem sentimentos de defesa. O teu organismo, a tua mente, os teus sentimentos, eles muitas vezes são enganosos, mas em outros momentos eles te defendem. O coração, quando eu somo a intuição com a razão, no momento que eu estou bem, vai dar certo. Quando eu somo a razão com a intuição, no momento que eu estou mal, melhore pela razão. Melhora pelo que você aprende, melhora pelo que você tem de princípios e não pela intuição. Porque você vai restar numa má atitude. Então vamos lá, intuição. 3 coisas importantes. Muitas vezes na intuição, as coisas têm causa, mas as consequências não são exatamente aquilo que a causa diz. Exemplo, como eu dei para vocês, 1 mais 1 é uma causa. Qual é o resultado? Qual é a consequência do 1 mais 1? 2. 1 menos 1 é 0. Qual é a consequência de 1 menos 1? 0. Quando você age pela intuição, nem sempre o resultado é exatamente aquilo que a causa deu. Então, exemplo. Eu fui xingada por você. Não me xinga aqui na live ao vivo que pega mal, tá bom? Você me xingou porque a gente teve uma discussão. Eu vou lá e não falo nada. O que significa isso? A causa seria eu falar pra você falar pra você, eu quero que você vá pro inferno, eu vou falar você também. Agora, quando eu estou na intuição, eu muitas vezes não vou agir assim. O natural seria um xingar, o outro xinga também, tá? Mas na intuição, falar, peraí, ó, isso aqui não vai ter nenhum fundamento. Então eu vou inverter o jogo. Ah, mas isso não é razão? A razão, por isso que eu falei pra você, a razão muitas vezes também vai te levar ao que é errado. Por quê? Porque na razão 1 mais 1 é 2. Então é o seguinte, você me xingou, eu te xingo. Você falou, eu falo. Você bateu, eu bato. Ah, não, isso não é razão. É, porque na razão, toda reação tem uma ação. E toda ação é uma reação. Mas na intuição, eu perdoo quando eu não fiz nada. Olha que loucura. Porque eu sinto de obedecer muitas vezes a Deus e o normal não seria isso. Eu vou ficar no silêncio, eu vou pedir perdão. Já sabe aquele dia que você sente que você tem que pedir perdão por uma coisa que você não fez e que você quer morrer porque Deus falou isso com você ou porque isso está dentro de você e você fala, eu não tô acreditando que eu tenho que pedir perdão, não tô acreditando que eu vou ter que conversar com a pessoa sobre uma coisa que eu não fiz, a pessoa vai pisar na bola, xinga, faz, acontece e sou eu que tenho que pedir perdão. Só que esse intuir, esse sentir, se é vindo da oração, vai fazer você liberar e pedir perdão de situações das quais são as mais loucas e que você não tem culpa mesmo, tá? Agora, isso vai te liberar. Por quê? Porque as coisas loucas do mundo confundem as sábias. Eu amo esse versículo que tá na Bíblia, tá? Agora, e na razão? Razão é causa e consequência. Bateu, levou. Ou então é assim, 1 mais 1 é 2. Ou então é assim, ó. Eu vou levantar de manhã e fazer uma rotina. E eu vou cumprir a minha rotina. Às 10 horas da manhã é isso, ao meio-dia é isso, às 2 horas da tarde é isso, às 14 horas da tarde. Isso é razão. Eu organizei e eu sigo o que eu aprendo e eu sigo o que eu estou estabelecido em princípio. Isso é ter razão, isso é seguir razão. Mas na intuição eu lembrei, assim, veio no meu coração às 2 horas da tarde que eu precisava ligar para aquela pessoa. Se eu sou 100% racional, eu vou falar assim pra mim, não tá na minha rotina. Não tá na minha vida isso. Então, quer saber? Eu vou fazer isso depois. Por quê? Porque agora na minha rotina tá. Que ao meio-dia é isso, às 2 é isso, às 4 é isso, às 6 é isso, às 8 é isso, às 10 é isso. Depois das 10h30 eu ligo, ou amanhã eu agendo pra ligar pro fulano. Às vezes isso vai dar certo, quando você tá no equilíbrio, e isso é possível. Mas às vezes você tá com a pessoa no teu coração, você tá incomodado com uma pessoa. Aquilo veio no teu coração, preste atenção nisso, que isso é muito interessante. Chame as pessoas aí do teu redor para ouvir, porque isso é bem interessante. E você deixou passar. Já aconteceu comigo de eu deixar passar e lá na frente descobrir e esquecer de falar com a pessoa. E lá na frente descobrir que naquele dia a pessoa passou por um problema muito grande do qual eu poderia ter ajudado, ou do qual era para ter falado com a pessoa aquele dia.
Então você não pode estar 100% na intuição, porque senão a tua vida não vai ser causa e consequência nunca, e aí não é bom. Eu preciso ter agenda, eu preciso ter rotina, eu preciso ter princípios, eu preciso ter valores, eu preciso seguir as coisas que eu aprendo, eu preciso aprender e preciso seguir o que eu aprendo. Isso é bom, isso é positivo, né? Agora, eu não posso esquecer que eu sou um ser humano passíveis de sentimentos. E eu não posso esquecer que eu sou um ser humano passíveis de espiritualidade. E que Deus fala comigo sim, a presença de Deus existe na vida do homem sim. E que essa intuição é necessária sim. Tá? Então, se você equilibrar, faça todas as suas rotinas. Eu vou aprender, eu tenho que fazer curso, eu tenho que fazer... Sabe aquela... Vou dar um exemplo simples de intuição. Sabe aquela receita que você pegou e você vai seguir ela à risca? O bolo de chocolate. Tá, delícia, né? Ela gosta de falar de coisa de gordinho. O bolo de chocolate. Gente, aí você tá lá fazendo bolo de chocolate, tal, mas aí, você tá vendo ali pela tua experiência que você devia pôr uma colher a mais de chocolate. 90% dessas intuições dão certo. Por quê? Porque é uma intuição que ela vem de algo que você tem experiência. Então, como você tem experiências de vida, se você desprezar 100% as suas intuições, você vai errar também. Você só não deve agir na intuição quando você emocionalmente não está bem. Agora, quando a intuição que vai dar certo, tá? Vai dar certo. Então, o primeiro assunto que nós falamos foi da causa e consequência. Na razão, 1 mais 1 é 1. Na intuição, mais 1 pode não ser 1. E se você equilibrar as duas coisas, você pode ter um dia sempre maravilhoso, tá? Número 2. Na intuição, os motivos muitas vezes não são certos. E na razão, os motivos são certos. Como eu dei esse exemplo do perdão, né? Você me xingou, o que é razoável? Se você me xingou, você me permite que eu te xingue, né? Se você me fez mal, você me permite que eu te faça mal. Porque a partir do momento que você está semeando, você também pode colher aquilo que você semeou. O racional seria assim. Por isso que a intuição com a razão trazem um equilíbrio. Mas a minha intuição está me dizendo que se eu ficar batendo boca com você, eu não vou ter nenhum resultado. Que de verdade, eu vou passar por cima daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, porque de verdade chegar nessa confusão não vai trazer nenhuma questão lógica. Deixa a questão lógica, mas não deixa o resultado lógico, né? Não deixa o resultado efetivo. Então, eu posso, nas razões, eu sempre ajo com um motivo específico. Olha, eu estou batendo o bolo na batedeira e ele vai crescer no forno. Perfeito. Eu fiz o bolo, ele cresceu no forno, né? Na intuição, eu fiz o bolo. Ou ele transbordou no forno, ou ele não cresceu no forno. Poxa, mas eu fiz a receita direitinho. Eu fiz o que eu aprendi. Eu fiz o que? 1 mais 1 mais 2 mais 4 mais 5. Mas não deu, né? Por que não deu? Porque na tua razão, o 1 mais 1 é 1 e tem um motivo para ser 2. Só que na intuição, eu coloquei um pouquinho mais de chocolate no bolo e deu certo, e deu um sabor diferente. Eu coloquei um pouquinho mais de orégano nesse molho. Tá entendendo coisas práticas? Puxa, a senhora tá falando só pra mulheres. Quem disse? Hoje os homens cozinham. O João tá aí e ele pode dizer. Na intuição, eu esperei mais um pouquinho porque eu não tô sentindo exatamente paz de fazer agora. Então não despreze. O Marcos está dizendo aqui que a razão é mais fácil para as nossas afinidades. É mesmo, a razão é mais fácil, mas a intuição, ela somada à razão, ela é necessária para você ter um resultado mais efetivo. Então, primeiro nós falamos de causa e consequência entre razão e intuição. Segundo, nós falamos do motivo e muitas vezes na intuição o motivo não existe. Eu vou te pedir perdão, mas não tem motivo para mim te pedir perdão. Aliás, tem motivo para mim te meter a mão na cara. Hoje eu dou uma em você. O motivo é esse, mas a minha ação foi perdoar, a minha ação foi me calar, a minha ação foi esperar. Por quê? Porque o meu interior diz, através de Deus, através da presença de Deus, através da minha oração, ou através do teu próprio sentimento, de que não é o caminho de resultado. O equilíbrio entre a razão e a intuição traz mais resultado do que só razão ou só intuição. Só a intuição você fica muito embaixo do sentimento. Só a razão você fica muito embaixo daquilo que é concreto. E às vezes a vida não é concreta. O Covid-19 é concreto, ele apareceu no mundo e tá todo mundo dentro de casa. Você acha isso normal?
Isso era previsto? Isso estava planejado? Isso é 1 mais 1? Não, gente, isso é 1 menos 0. Então, nem tudo na nossa vida vai ser explicado. Ah, você vai explicar a origem do vírus? Vai, o que adianta? Vai mudar a sua vida explicar a origem do vírus? Vai mudar a sua vida saber se ele foi produzido em laboratório ou não? Vai mudar a sua vida saber se a pessoa está bem ou não? Vai mudar a sua vida o resultado que você quer produzir dentro de você. Para não ficar aprisionado em nada e nem em ninguém. Ok? Deus não quer você nem aprisionado numa pessoa e Deus também não quer você aprisionado nas coisas. Deus quer você livre para viver o plano dele na tua vida e ter resultado em todas as coisas. Terceiro e último lugar. Para agir na razão, exige que você tenha entendimento. Eu tenho que entender. Só que para você agir na intuição, muitas vezes você não vai entender. Então a razão eu vou entender. Eu faço a coisa entendendo. Ó, eu vou no mercado com a lista de supermercado e faço a lição certinha, entendeu? Agora, quando eu ajo na intuição, muitas vezes eu não vou entender porque eu tenho que fazer aquilo naquela hora, mas eu faço porque dentro de mim tá muito forte fazer. E essas intuições muito fortes, que são ligadas à presença de Deus, elas dão muito certo. E a Bíblia, lembre-se do que eu falei, as coisas loucas do mundo confundem as sábias. Isso significa que os sábios vão dar a razão certinha do caminho, mas muitas vezes Deus vai cortar o caminho na tua vida para te dar vitória. E isso é muito legal, e é muito sério, e é muito bom. Então, na intuição, muitas vezes você não vai entender por que está agindo assim agora. Mas está muito forte dentro de você fazer daquela forma. Enquanto que na razão, você fez porque tem um motivo. Eu comprei isso R$142 no mercado porque a minha lista tinha isso de valor e de produto. Eu sei que eu gastei isso no mês. Então, por exemplo, o financeiro, nós precisamos ter parte racional. Nossa vida financeira precisa ter parte racional. Nossa vida familiar precisa ter parte racional. Todas as áreas da nossa vida precisam ter parte racional. Nossa alimentação, nossas decisões. Parte das nossas decisões são racionais. Ter racional é importante, ter racional é bom, nunca vai ser ruim você ter racional, ser racional, viver de forma racional. Agora você vai inserir a intuição, e a gente vai falar depois um pouco sobre percepção amanhã, que é você perceber as coisas ao redor, perceber, ser sensível a perceber as pessoas, ser sensível a perceber o ambiente. Lembre-se de alguns toques fundamentais. A intuição, ela não é boa quando você está em desequilíbrio emocional. Quando eu tô nervoso, quando eu tô com baixa autoestima, quando eu tenho um complexo de rejeição muito grande, por isso que eu falei para você equilibrar com a razão. Porque quando você tá vendo que a intuição tá levando você para um caminho errado, por exemplo, hoje eu tô sentindo que eu tenho que ficar preso em casa. Né? Falando de dias normais, né, gente? Nós estamos em casa. Mas em dias normais, tô sentindo que eu não devo não fazer isso, que eu não devo procurar emprego, que eu não devo... Cuidado com o sentir no dia mal. Porque você pode se enganar. Como eu sei se a minha intuição tá boa ou não? Você vai perguntar pra mim agora pra me deixar você louco. Quando você avalia intuição versus resultado. Coloque aí, tô até anotando aqui porque eu não posso esquecer algo muito profundo. Tô rabiscando aqui que eu tinha anotado já, né? Quando você equilibra intuição versus resultado, tá? Então, pera um pouquinho. Essa intuição de perdoar vai me levar a um bom resultado mesmo que não seja agora. Essa intuição de andar mais uma milha, essa intuição de ficar quieto, essa intuição de esperar e não agir precipitadamente, Agora, a intuição que vem baseada na ira, baseada no nervoso, baseada na baixa autoestima e na rejeição, coloque aí. A intuição que é baseada na ira, baseada no teu dia de nervoso, baseada nas rejeições que você viveu do passado e que ainda te amarram e que você precisa ser consciente delas. E baseada na baixa autoestima, que é você não estar acertado com você mesmo, nos teus valores, teus talentos, seus resultados e a tua identidade,
vai gerar uma queda da tua ação, uma queda do teu resultado. Então, só para recapitular, lembrem-se, como é que eu vou equilibrar? Eu tenho que avaliar causa e consequência, o que está causando, o que eu quero, como é que eu quero agir, qual vai ser a consequência disso. Essa decisão precisa ser racional ou eu posso ter intuição em cima disso, tá? Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, o motivo muitas vezes vai estar claro na razão, mas não vai estar claro na intuição. Se a intuição é muito forte de perdoar, de amar, de andar mais uma milha, de respeitar, de caminhar, de crescer, de se esforçar, sugestão, vai em frente porque você vai ter resultado. Se não é algo bom, pense o que o racional está dizendo, o que a tua razão está dizendo. E a questão de lembrar, a razão sempre eu entendo porque eu estou agindo assim. Eu pego o carro, abro a porta, sento no carro, arrumo o banco, ponho o cinto de segurança e ligo a chave. Tem razão. Todas as coisas são sequenciais e racionais. O 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 10. Tá? E na intuição, muitas vezes eu não vou entender na hora porque eu agi assim. Então eu posso intuir? Pode, mas desvinculado totalmente de racional, você está eliminando o plano de Deus de que o homem foi feito para compreender e aprender. O homem foi feito para aprender, o homem foi feito para compreender, o homem foi feito para explicar. E o homem foi feito para saber o que está acontecendo com ele, o que ele sente, o que ele pensa e ter um entendimento do seu interior. Então, se você desprezar 100% a razão, você está desprezando aquilo que Deus criou para que você fosse inteligente e razoavelmente equilibrado. E se você desprezar 100% a intuição, você está desprezando um lado de emoção, de sentimento, de sensações que também são protetivas para a tua vida. Agora, você imagina antes de cada decisão você equilibrar, isso é minutos, viu, gente? Aliás, segundos às vezes. Espera um pouquinho, eu vou agir assim por quê? O que está dentro de mim? Eu estou agindo assim por ira, por rejeição, por nervoso, por baixa autoestima? Não. Então, legal. Então, vamos caminhar, porque vai ficar forte a minha decisão e essa decisão vai se tornar efetiva. A Kátia tá colocando aqui, tem que ter discernimento, exatamente. A gente vai falar amanhã sobre percepção. Percepção é exatamente o discernimento. É você perceber as coisas que estão ao redor. Será que você tá sensível para perceber as pessoas ao seu redor? Será que você está sensível para perceber o momento? Será que você está sensível para perceber você mesmo? Será que você está sensível para perceber que o amanhã pertence a Deus e basta cada dia o seu mal? Será que você está sensível para perceber quem você é? Uma pessoa maravilhosa, cheia de dons e cheia de talentos e explora esses talentos? A gente traz muita revelação de exercício de talentos e de valores no curso Reorganizando. Faça, a Thaís está aí hoje, pode te orientar. É muito legal o curso. Ele faz você avaliar você mesmo, depois avaliar o que te desestrutura, depois avaliar o que te desorganiza para chegar no seu ponto estratégico e fazer um plano de ação para todas as áreas da tua vida. É muito legal. Vamos caminhar para amanhã, vamos caminhar amanhã para a gente poder se desenvolver, vamos caminhar amanhã para entender o que é perceber o ambiente, perceber as coisas que estão ao nosso redor e não ser roubado na nossa percepção.